imagens de radares vazios, ruído de estática e áudios de torres de controle em pânico. Como um avião pode simplesmente sumir do radar por 20 minutos e reaparecer a quilômetros de distância sem ter gasto uma única gota de combustível. O que aconteceu nos céus de Goiás hoje desafia a física. E o silêncio das autoridades só aumenta o mistério. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não está nos telejornais comuns. Você está no canal Curadoria X. Compartilhe este vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos mistérios e curiosidades todos os dias. Sua inscrição ajuda a manter nossa busca pela verdade, o relato do incidente real ocorrido hoje e os primeiros sinais de que algo estava errado na comunicação. Tudo começou como um voo de rotina. Um avião de pequeno porte sobrevoava a região central de Goiás quando, às 10 da manhã, o transponder parou de emitir sinal. No centro de controle de Brasília, o silêncio foi absoluto. Não houve pedido de socorro, não houve alerta de pane. Por 20 longos minutos, aquela aeronave simplesmente deixou de existir para o mundo digital. Quando o sinal retornou, o avião estava a uma distância que, em condições normais, levaria o dobro do tempo para ser percorrida. O piloto, ao pousar em estado de choque, afirmou que o céu mudou de cor e que os relógios de bordo travaram. As autoridades rapidamente isolaram a pista e confiscaram as gravações, mas alguns áudios vazados mostram que a torre de controle detectou algo grande e não identificado próximo à aeronave segundos antes do apagão. Para entendermos a gravidade do que aconteceu hoje, precisamos olhar para os dados técnicos que começaram a vazar. Fontes internas do controle de tráfego aéreo relatam que, no momento em que o avião sumiu dos radares de Goiânia e Brasília, não houve o chamado alerta de queda. O sinal simplesmente foi substituído por uma assinatura de calor estática no monitor. O mais perturbador veio após o pouso. Todos os relógios analógicos e digitais dentro da cabine estavam precisamente 20 minutos atrasados em relação ao horário oficial de Brasília. Para os ocupantes da aeronave, o tempo não passou. Eles relatam apenas um zumbido persistente e uma névoa clara que parecia envolver a fuselagem. Como explicar uma desincronização temporal física em uma aeronave moderna? Especialistas em aviação afirmam que isso só seria possível se o avião tivesse atingido uma velocidade próxima à da luz ou entrado em um campo gravitacional de extrema intensidade, algo inexistente na nossa atmosfera. Históricos de casos semelhantes no Brasil, onde a física pareceu falhar, e o que dizem os arquivos secretos. Goiás não é estranho a esses fenômenos. Se voltarmos aos arquivos desclassificados da aeronáutica, encontramos registros da década de 70 e 80, especialmente na região da Chapada dos Veadeiros, onde aviões comerciais relataram saltos temporais. Em 1986, durante a famosa Noite Oficial dos OVNIs, caças da FAB perseguiram objetos que faziam manobras impossíveis. O que as pessoas não sabem é que muitos desses relatórios citam anomalias magnéticas que desativam sistemas eletrônicos e deixam os pilotos desorientados, exatamente como aconteceu hoje. Porque essas áreas específicas do Brasil parecem ser portais para algo que não compreendemos? O que poucos lembram é que o Brasil possui um dos maiores acervos de avistamentos militares do mundo. Documentos da antiga Operação Prato detalham como objetos sólidos entravam e saíam da nossa atmosfera sem causar estrondos sônicos. Por que Goiás se tornou o epicentro hoje? A resposta pode estar no solo. O estado está localizado sobre uma das maiores placas de quartzo do planeta. Geólogos e físicos teóricos já levantaram a hipótese de que grandes concentrações de cristal
podem atuar como condutores piezoelétricos em escala monumental, capazes de gerar campos eletromagnéticos que distorcem o espaço-tempo sob certas condições climáticas. O incidente de hoje ocorreu sob um céu limpo, mas com uma atividade solar registrada como acima da média. Seria possível que a Terra, em conjunto com o Sol, tenha criado um túnel invisível nos céus de Goiás e esse avião foi o passageiro involuntário? As teorias de conspiração que cercam o caso. Testes militares ou fendas temporais? Quando o Estado isola uma área de imediato, as perguntas começam. Estaríamos presenciando testes de uma nova tecnologia de camuflagem ou interferência magnética de potências estrangeiras? Ou o buraco é mais embaixo? Pesquisadores de fenômenos anômalos sugerem que o Brasil Central possui depósitos de cristais e minérios que podem criar fendas temporais sob certas condições atmosféricas. A teoria mais perturbadora que circula nos bastidores é a de que o avião não sumiu, mas foi escoltado para fora da nossa realidade por alguns minutos. Testemunhas locais afirmam ter visto luzes pulsantes que não piscavam como as de aviões comuns, pairando silenciosamente sobre as fazendas de Goiás no exato momento do sumiço. O depoimento do piloto, que permanece sob custódia em uma base aérea, é a peça mais chocante. Segundo informações obtidas com exclusividade, ele descreveu que, durante o apagão de 20 minutos, ele não via o solo de Goiás, mas sim uma paisagem geométrica acinzentada, onde o horizonte parecia se curvar sobre si mesmo. Ele tentou contato pelo rádio, mas a única coisa que ouvia era a sua própria voz, retornando com um atraso de alguns segundos, como se estivesse falando com o passado. No momento em que o avião reentrou na nossa realidade, o impacto foi tão forte que todos a bordo sentiram uma náusea instantânea. O protocolo aplicado pelas autoridades após o pouso não foi o de um acidente comum. Não chamaram apenas bombeiros e paramédicos, mas sim uma unidade de resposta a materiais perigosos e especialistas em radiação. Por que monitorar radiação em um voo doméstico de rotina? O que eles esperavam encontrar na pele dos passageiros? A análise das evidências físicas e o comportamento das autoridades após o pouso. O que mais intriga os especialistas é o estado da aeronave. Relatos de mecânicos que tiveram acesso ao pátio antes do isolamento total indicam que o metal da fuselagem apresentava uma temperatura absurdamente baixa, como se tivesse passado por uma altitude impossível para aquele modelo. Além disso, o combustível no tanque estava exatamente no mesmo nível de quando o avião decolou. Como percorrer centenas de quilômetros sem queimar combustível? O silêncio oficial é a peça final deste quebra-cabeça. Quando as autoridades se recusam a dar uma coletiva de imprensa sobre um incidente de segurança aérea desse porte, elas confirmam que o que aconteceu nos céus de Goiás não foi uma falha mecânica, mas um encontro com o desconhecido. Vamos analisar o fato mais impossível deste caso: o combustível. Se um avião percorre uma distância de 300 quilômetros, ele obrigatoriamente consome uma quantidade específica de querosene de aviação. É uma lei física básica. No entanto, os peritos que realizaram a pesagem da aeronave hoje confirmaram que o peso do combustível era idêntico ao peso de decolagem. Isso significa que, para o universo, aquele motor nunca funcionou durante o trajeto. É como se a aeronave tivesse sido teletransportada ou movida por uma força externa que não depende de combustão interna. Além disso, amostras do ar coletadas dentro da cabine revelaram concentrações anômalas de ozônio e íons negativos, comuns em locais que sofreram descargas elétricas massivas ou em locais de supostos pousos de naves não identificadas. Estamos diante de uma tecnologia que ignora a resistência do ar e a gravidade, e ela se manifestou hoje
bem acima de nossas cabeças. Estamos diante de um avanço tecnológico secreto ou de um fenômeno natural que a ciência ainda não consegue explicar? O incidente de Goiás, hoje, abre uma porta que muitos preferiam manter fechada. A verdade está lá fora, mas parece que alguém está fazendo um esforço enorme para que ela não chegue até você. Reflita sobre o que vimos hoje e nos diga: você acredita que foi uma falha técnica avançada? Ou estamos lidando com algo totalmente inexplicável e sobrenatural? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para continuarmos nossa investigação. Até o próximo mistério no Curadoria X.